lealdade, sendo uma virtude extraordinária de fidelidade a determinados princípios, traz a paz de consciência. E a paz de consciência é sinônimo de felicidade. Nós só somos infelizes porque não obedecemos à própria consciência, onde estão registrados os códigos da lei divina. Por força desta indiferença às leis divinas, nos tornamos criaturas corruptas, infiéis, desleais. Então a lealdade, ela é um recurso extraordinário que gera a paz de consciência que traz a felicidade. A palavra leal, ela é geradora da virtude da lealdade. Se nós pensarmos na virtude da lealdade, nós vamos ligar nosso pensamento, vamos conectar as nossas reflexões a alguém que é fiel a um princípio, à formação, à sua profissão, aos princípios morais recebidos em família. Nós vamos pensar em alguém que pratica essa virtude de fidelidade. A pessoa é leal, a pessoa segue a sua consciência, àquilo que formou a sua consciência e direciona a sua vida. Nós podemos ser leais, aliás, a um princípio, a uma crença, podemos ter lealdade à profissão, podemos ter lealdade à característica, ao perfil da família, podemos ter lealdade à nossa cidade. Quer dizer, a virtude da lealdade, ela se estende para várias áreas que possamos analisar. Quando pegamos a palavra reconhecimento, nós vamos nos lembrar desse reconhecimento que gradativamente vamos tomando corpo e vamos tomando contato. Vamos lembrar que todos nós que aqui estamos, e aliás, todos os seres humanos, é uma essência da vida, todos nós viemos, considerando a vida atual, viemos pela gestação em nossa mãe, né? A mãe grávida gerou este corpo que nós estamos usando. E gradativamente nós fomos nos reconhecendo. Foi um reconhecimento lento, foi um reconhecimento gradativo, mas gradativamente nós fomos nos reconhecendo, fomos enxergando, sentindo os pais, identificando a voz desde a gravidez, já identificávamos a conversa do pai e da mãe, embora não nos lembremos disso, né? Agora não nos lembremos, mas esta é uma realidade patente, conhecida. O bebê que está sendo gerado, ele passa a reconhecer a voz da mãe, a voz do pai, ele passa a reconhecer o ambiente, ainda que inconscientemente. Abre os olhos, a visão gradativamente vai se abrindo, e o bebê, seja homem, seja mulher, gradativamente depois vai se reconhecendo, começa a gatinhar, começa a andar, começa a dar os rudimentos da fala, começa a falar, e depois se torna uma criança que vai para a escola, se alfabetiza, cresce, se torna adolescente, jovem, se torna maduro, entra para o caminho das profissões, casa-se, torna-se pai, e a idade madura vai avançando para finalmente entrar na fase de retorno à vida espiritual verdadeira. Mas durante todo esse processo, desde a gestação, desde o nascimento, até esse processo de aprendizado e identificação com o mundo, nós temos as diversas fases em que vamos nos reconhecendo como seres humanos. Seres humanos que sentem sabor, sentem odor, sentem saudade, sentem emoções, ouvem, falam, veem, relacionam-se uns com os outros. Nos reconhecemos vivendo num planeta de dificuldades, nos reconhecemos vivendo nos desafios do cotidiano, nos reconhecemos, pois, na condição humana. Então façamos um reconhecimento leal, fiel, da nossa condição humana. Nós somos seres humanos, seres falíveis, seres que se equivocam, seres que tropeçam, que caem, que levantam, reagem, continuam, aprendem, apanha de novo, tem dificuldades, carências, tem limitações, mas também tem conquistas, também tem talentos, também tem capacidades latentes, tem oportunidade de desenvolvimento, de pôr em prática esses talentos que são comuns a todos nós. Claro que uns de nós preferem uma área, alguns são talentosos na indústria, no comércio, alguns outros
na formação cultural, na formação moral, alguns outros se dedicam a esta e aquela área, que são tão diversificadas essas áreas, não é mesmo? Reconheçamos, porém, portanto, a nossa condição de criaturas humanas. Em todo este processo de vida, em todo esse processo de relacionamento, nas dificuldades, nas conquistas, nos talentos e, claro, no próprio perfil de viver. Pensando nesta capacidade e também pensando nas fragilidades, na nossa condição humana de dificuldades e de oportunidades, vamos prestar uma homenagem de alguém que todos admiramos, de alguém com quem muito aprendemos, mas que não fugiu à condição humana, embora já tivesse conquistado um estágio de bastante elevação. Vejam que música bonita. Nasceu em Pedro Leopoldo um ser iluminado, trazia em sua bagagem difícil missão, complementar a codificação kardeciana e consolar sem distinção a todos seus irmãos. Teve infância tão difícil que causava pena. Machucado, maltratado, sofria humilhação. E quando reclamava a ausência da sua mãezinha, corria para seu quintal pra ver Maria João. Plano espiritual ela orientava, dizia pra ter paciência em sua aprovação. Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Os últimos serão os primeiros, não tenha medo não. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Com sua mediunidade consolava a todos, espíritos revelavam a reencarnação. Emmanuel, seu protetor, pedia disciplina. Humildemente trabalhava sem reclamação. Mais de 400 livros psicografados, vozes do além ditavam mensagens de luz. Espiritismo é revelação divina, o Consolador prometido por Cristo Jesus. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do
coração. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Ensina-me o amor do coração. Ensina-me o amor do coração. Esse grupo é de Belo Horizonte e esta música abre anualmente, já há vários anos, o encontro Chico Xavier, realizado em Guaxupé. É um encontro que anualmente é aberto com esta música. Por que pegamos essa música? Porque parece-nos, pelo menos dentro do nosso limite espírita, dentro da nossa convivência espírita, que o Chico é um grande exemplo de lealdade. É um exemplo extraordinário de lealdade aos próprios princípios. Um exemplo de lealdade à fé. Um exemplo de lealdade ao trabalho, de lealdade ao compromisso. De nossa parte, porém, que estamos aprendendo, reconheçamos esta necessidade de aprendizado para todos nós. Ao mesmo tempo que reconhecemos o valor moral desse espírito, a grandeza desse espírito, que embora portador de grandes virtudes, não fugiu à condição humana, à condição das dificuldades, da enfermidade, do corpo em dificuldade, da miséria e da pobreza na vida na terra, das dificuldades próprias da nossa condição humana. Então é importante pensar nisso para valorizarmos toda a questão que envolve a nossa condição humana e pensando também em grandes vultos, né? E se pararmos para pensar em outros grandes vultos, nenhum deles encontrou facilidades. Nenhum dos grandes ícones da história humana encontrou facilidade para fazer as coisas. Todos eles lutaram com adversidades, apesar da capacidade, do talento, da criatividade. Mas nenhum deles fugiu à condição humana. O próprio Jesus sujeitou-se à condição humana, encarnando num corpo que também tinha as necessidades humanas. Então é importante pensar nessa questão, para analisarmos e levarmos o nosso raciocínio para o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Até tomando, por exemplo, a vida do Chico. Porque a vida do Chico, modesta, uma vida levada a efeito com dificuldades, sem prender-se aos bens materiais, vai nos levar... tá aí, desculpa, obrigado. Vai nos levar a este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sabem os amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo completou nesse ano 150 anos de publicação. E é obra onde Allan Kardec vai estudar as máximas morais de Jesus. Tanto que se tivermos a curiosidade didática de abrir o índice da obra, veremos lá as máximas morais de Jesus como título dos capítulos. Capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, entre outros referentes ao Sermão do Monte, entre outros referentes ao ensino de Jesus. E nesse capítulo 16, nós vamos encontrar a titulação dada por Allan Kardec, utilizando-se de uma máxima moral de Jesus. Um ensinamento trazido por Jesus sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. A Deus representando os interesses espirituais e a Mamon representando os interesses da carne, os interesses materiais. Mas é interessante pensar que, como Kardec também fez isso em outros capítulos, ele transcreve em cada capítulo um trecho das anotações dos evangelistas. Cada capítulo que nós vamos encontrar com a sua máxima moral, na sequência nós temos uma transcrição das anotações dos evangelistas referente àquele tema. Então vamos encontrar, por exemplo, a salvação dos ricos, o guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mau rico,
e parábola dos talentos. Todas essas citações se referem a trechos de anotações dos evangelistas. E Allan Kardec seleciona de cada um desses títulos um pequeno trecho para transcrever e facilitar o estudo posterior do capítulo. Na Salvação dos Ricos, nós vamos encontrar aquela citação do moço rico, que perguntou a Jesus como ganhar a vida eterna ou conquistar o reino dos céus. Ao que Jesus disse: vai, vende o que tem e segue-me. E o moço ficou triste, porque como é que eu vou me desfazer dos meus bens? Eu que lutei tanto para conquistar tudo aquilo, agora vou me desfazer e ficar sem nada? Mas não era esse o sentido, né? Porque nós não podemos entender ao pé da letra, é preciso tirar a essência do ensino. Jesus realmente não está dizendo que a gente deva virar um mendigo, mas é o equilíbrio dos dois recursos. E também a harmonização entre ambos. Porque ambos os recursos são importantes. Nós precisamos dos recursos materiais. Precisamos nos vestir, precisamos nos alimentar, precisamos nos transportar, precisamos nos tratar em caso de enfermidade. E hoje, o que não dizer da necessidade da vida moderna? Nós estamos numa casa que nos acolhe, está construída, coberta. Se estivesse chovendo, nós estaríamos tomando chuva. Então, os recursos materiais são muito importantes, são essenciais para a vida. Mas nós não podemos fazer dos recursos materiais recursos mais importantes que os recursos espirituais, porque os valores espirituais permanecem para sempre. Os recursos materiais são para uso temporário. Tem uma cadeira aqui na frente, se você quer vir sentar, tem aqui, tem ali. Pode entrar, você vai ficar de pé. Pode entrar, que vai demorar um pouco. Seja bem-vindo. Não gosta? Depois nós vemos o guardar-se da avareza, referindo àquela passagem do homem que amontoava muito dinheiro, muitos bens, e Jesus se refere, a morte poderia chamá-lo naquela noite, né? O que não dizer então do Zaqueu, cobrador de impostos, que subiu na árvore para observar a passagem de Jesus e foi convocado pelo próprio Cristo para que lhe oferecesse pernoite. E aí tem todo aquele desdobramento que nós conhecemos. A parábola do mau rico também e a parábola dos talentos. O que não dizer da parábola dos talentos? Porque os bens materiais, os recursos materiais, também são talentos. São riquezas que podemos dispor para o nosso bem-estar e, simultaneamente, para beneficiarmos as pessoas à nossa volta, dentro, é claro, das possibilidades. Não se está a exigir sacrifício. Não está se pedindo que tiremos a camisa para vestir o nu e fiquemos nós sem a vestimenta. Mas a utilização racional e produtiva dos talentos que tenhamos. Porque os talentos, naturalmente, que não são apenas os recursos materiais. Todos nós temos diferentes talentos. Talentos em todos os sentidos. Talentos de possibilidades, de oportunidades e de recursos e de bagagens que nós devemos movimentar em favor do nosso próprio crescimento e, claro, que também em favor do crescimento alheio. Então, a parábola dos talentos, é uma parábola que nos ensina muito. Será muito importante, vez por outra, nós estudarmos a parábola dos talentos. Entre tantas outras parábolas, todas elas magníficas, essenciais, bonitas, cheias de ensino, mas para observarmos os talentos que tenhamos. Recentemente, desencarnou Antônio Hermílio de Moraes, como a gente lembra, foi um homem que, na sua visão empreendedora, de um grande empresário, e com recursos materiais à sua volta, movimentou a sua inteligência, a sua criatividade, o seu talento empresarial, a sua visão negocial, a sua visão de homem empresário, para dar emprego para muita gente. E beneficiar muitas instituições, beneficiar com pessoas com empregos, etc. Parábola dos talentos. Então nós não podemos ter uma visão acanhada, mas alargar a nossa visão. Estas são as transcrições que Kardec coloca no início do capítulo 16. Depois, nós vamos encontrar os comentários de Allan Kardec. Porque, como fez em outros capítulos, após a transcrição do trecho evangélico, Allan Kardec coloca a sua apreciação de homem observador, de pedagogo,
de homem habituado a raciocinar, analisando os ensinos à luz da revelação espírita. Ele vai falar sobre a utilidade providencial da fortuna, porque o dinheiro é gerador, sim, de muitas bênçãos. O dinheiro pode construir hospitais, o dinheiro produz escolas, o dinheiro favorece a pesquisa científica, que ameniza as dificuldades alheias. Então, as dificuldades humanas, a fortuna, quer dizer, a possibilidade de recursos que auxiliem o progresso e o bem-estar, enquadra-se perfeitamente na utilidade providencial da riqueza. E falando sobre as desigualdades das riquezas, Allan Kardec comenta com muita propriedade essa questão tão marcante na vida humana, né? As diferenças, uns são ricos, outros são muito pobres, miseráveis, outros têm o necessário apenas. É muito importante pensar, raciocinar sobre isso. E finalmente, dentro do mesmo capítulo, como fez na maioria dos capítulos, ele coloca as instruções dos Espíritos, selecionando mensagens concernentes ao tema, para nos fazer pensar também, através das mensagens trazidas pelos Espíritos, a apreciação desse tema, a verdadeira propriedade, nos fazendo pensar que a verdadeira propriedade não são o dinheiro, não são os recursos materiais, não são os talentos materiais, não são as bagagens materiais, porque tudo isso fica, quando se morre, nem o corpo a gente leva. Fica o título, fica o nome, fica o dinheiro, fica o terno, fica a joia, fica o relógio, fica o carro, fica tudo. Nós levamos verdadeiramente aquilo que somos. E aquilo que somos é o resultado da conquista do intelecto, o desenvolvimento intelectual e, naturalmente, as bagagens morais, através do esforço continuado de sermos melhores. Situações que se enquadram perfeitamente dentro do dever, né? Nós temos o dever de lutar pela conquista intelectual, crescer intelectualmente e, simultaneamente, crescer moralmente. E também, emprego da fortuna, que é justamente uma apreciação ligada àquela utilidade providencial da riqueza. E o que não dizer do desprendimento dos bens terrenos. E nós vamos vendo aí o perfeito encaixe da personalidade notável de Francisco Cândido Xavier, sempre desprendido dos bens terrenos. Os bens que ele chegava, ele repassava, nunca retendo da produção de seus livros, os donativos generosos que lhe chegavam, de pessoas com gratidão, que lhe destinavam, até carro ele ganhou, né? E ele sempre desprendido dos bens terrenos. Porque é perfeitamente ligado às questões espirituais, embora necessitasse, claro, dos recursos materiais para viver. E nós vamos encontrar nas questões 920 e 922 do Livro dos Espíritos, ligando a este assunto, uma apreciação importante para este momento da nossa vida humana, diante dos desafios todos que estamos vivendo. Porque quando se fala em dinheiro, em recursos materiais, é muito comum a gente ligar a felicidade ao dinheiro, o que é um equívoco, né? A felicidade, o dinheiro pode comprar o colchão, mas não compra o sono, pode comprar várias coisas, mas não compra a paz de consciência, porque todos nós desejamos a felicidade. E Allan Kardec teve a preocupação de perguntar aos espíritos se a felicidade é possível neste planeta. Uma vez que muitos de nós nos esforçamos pela conquista de posses materiais, lutamos e damos tudo de nós pelo acúmulo de bens, que supostamente traria a felicidade, no entanto já se constata que não. Então, Allan Kardec pergunta lá, a felicidade existe sobre a Terra? Estou usando as minhas palavras, não tive preocupação de decorar. E os Espíritos disseram que não. A felicidade não é possível no planeta, porque o planeta é um planeta de lutas ainda, é um planeta de dificuldades, é um planeta onde os espíritos que o habitam são espíritos ainda que estão lutando para tentar se desprender das imperfeições e sermos melhores. Mas acrescentam os espíritos que é possível ao homem habitante do planeta Terra viver uma felicidade relativa, possível
possível de ser alcançada. E esta felicidade relativa estaria no equilíbrio entre os bens materiais necessários para o uso e a busca incessante dos valores espirituais. Por isso é que na questão 922, quase na sequência, pulando uma, nós vamos encontrar... Nós vamos encontrar na questão 922 uma fórmula de felicidade. Está lá na questão 922. Aqui em São Carlos, uma terra de acadêmicos craques em resolver equações. Então nós vamos ver lá, F igual a PN mais CT mais FF. O que seria isso? Os Espíritos deram uma fórmula matemática de felicidade. Já que estamos nos reconhecendo como criaturas que se equivocam, e já que temos um exemplo de lealdade, como foi Chico Xavier, entre outros que poderiam ser citados, né? Ontem eu estava lendo uma apreciação sobre o livro e o filme Os Miseráveis, e vocês vão se lembrar, em assistir o filme Os Miseráveis, de Victor Hugo, vocês vão se lembrar que o personagem que saiu da cadeia lá das galeras, onde eram trabalhos forçados, eles usou outro nome, né? E aquele padre que deu um exemplo para ele, que ele roubou os castiçais do padre, a polícia pegou, desconfiou e falou: não, meu filho, você esqueceu essa outra aqui. E isso teve uma influência muito grande na vida daquele personagem, que graças à sua mudança interior tornou-se prefeito de uma cidade. Só que havia um soldado que o buscava insistentemente. E prenderam um suspeito de ser o fugitivo lá das galeras. E quando ele soube que o fugitivo seria preso ou morto por um crime que não cometeu, ele se apresentou ao juiz dizendo que ele era aquele prisioneiro, né? Porque é uma questão de lealdade à consciência, à honestidade, ao caráter reto. Então muitos exemplos podem ser citados de lealdade. E a lealdade enquadra-se dentro de um critério de felicidade. A felicidade de consciência. Então, diante do nosso reconhecimento de criaturas humanas falíveis, diante do exemplo de Chico Xavier, nós encontramos na questão 922 do Livro dos Espíritos uma fórmula matemática. F igual a PN mais CT mais FF. F significando a felicidade. Felicidade é igual a posse do necessário. Posse do necessário. Porque quantos de nós reviramos a vida pelo acúmulo de bens, virando quase um vício, e não dormimos de noite porque afinal de contas os boletos vencem. A gente quer ter além do necessário, e quando vem o boleto que vence, a gente entra em aflição e perde o sono, perde a felicidade. Porque como é que eu vou fazer para pagar? Né? E quando pensamos no Chico, que viveu como necessário, e o que seria o necessário? O necessário cada um de nós vai identificar. Né? É uma questão de fórum íntimo, individual. O que seria o necessário para eu estar bem? Posse do necessário. Porque a posse do acúmulo, do excesso, prejudica a felicidade. Mas consciência tranquila, difícil de conseguir. Imagine-se lá o que é conseguir consciência tranquila. Porque não é possível a gente alcançar uma consciência tranquila total, mas pelo menos relativa, de deitar à noite no travesseiro, a cabeça no travesseiro e dormir, de não ter arrependimentos, de procurar não ter motivos de remorso, é fazer a consciência tranquila. E a consciência tranquila envolve o dever, aquilo que nos solicita fazermos o que é preciso fazer por nós e ao mesmo tempo dentro da linha de nosso alcance. Porque a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo. É impossível. Não queiramos ser os resolvedores dos problemas do mundo, porque os desafios humanos são intensos. Mas se fizermos o melhor de nós, o melhor ao nosso alcance, talvez tenhamos uma consciência tranquila relativa. Porque os espíritos que estão no estágio de avançado de amadurecimento, eles alcançam isso. Felicidade é igual a posse necessária, mas consciência tranquila, mais fé no futuro.
Imagine a grandeza de uma fé no futuro. A fé no futuro é esta confiança que nós precisamos aprender a desenvolver para saber que não estamos entregues ao acaso, abandonados, esquecidos. Não, em absoluto. A fé no futuro, ela desenvolve uma crença, inclusive no ser humano. O que é que fez Madre Teresa de Calcutá movimentar-se para recolher enfermos com doenças contagiosas, enfermos entregues ao abandono? O que é que moveu o anjo bom da Bahia, Irmã Dulce, vai sair um filme dela agora, movida pela caridade, esta senhora que num corpo frágil, doente, movimentou-se também em favor dos desvalidos, né? Neste ano que se completa 100 anos de sua vida. É a fé no futuro, é o acreditar no futuro, é acreditar no ser humano, porque as dificuldades que estamos vivendo passarão. As dificuldades não são eternas. As dificuldades, na verdade, são degraus de aprendizado. Então os Espíritos deram esta fórmula de felicidade. Todavia, o meu aparelhinho não tem a consciência tranquila. Voltamos. O Espírito Meimei ofereceu uma mensagem preciosa intitulada Sorriso, que é um recurso extraordinário para vencermos as dificuldades, lutarmos de cabeça em pé e mantermos esta busca pela felicidade. Meimei, como sabem, é um espírito muito carinhoso, é uma mulher que morreu muito cedo quando esteve encarnada, muito jovem, com 22 anos, e Meimei tem se destacado no mundo espiritual com os cuidados com a infância, com a evangelização infantil. Mas ela tem outros trabalhos, naturalmente. E essa mensagem chama-se Sorriso, na psicografia do Chico. Vamos ver o primeiro parágrafo, ou 2 parágrafos. Nem o teclado está sendo fiel. Essas máquinas judiam da gente. Onde estiveres, seja onde for, não esqueças estender o sorriso, por oferta sublime da própria alma. Ele, o sorriso, é o agente, neutraliza o poder do mal, e a oração inarticulada que inibe a extensão das trevas. Vamos pensar nesses 2 parágrafos. Onde estiveres, seja onde for, não esqueças de estender o sorriso, por oferta da própria alma. Ele, o sorriso, é o agente que neutraliza o poder do mal. Imagine o alcance disso. O sorriso é capaz de neutralizar o poder do mal, e a oração inarticulada que inibe a extensão das trevas. Na sequência, Meimei nos diz: bom, você foi 2. Total. Com ele apagarás o fogo da cólera, cerrando a porta ao incêndio da crueldade. Por ele, o sorriso, estenderás a plantação da esperança, soerguendo almas caídas. Vejam a capacidade do sorriso. Soerguer almas caídas na sombra, para que retornem à luz. Em casa, é a bênção da paz, na areia da confiança. No trabalho, é música silenciosa, incentivando a cooperação. No mundo, é chamamento de simpatia. Sorrir para a dificuldade. Somos capazes de sorrir para a dificuldade? Temos feito esse treino, sorrir para a dificuldade. Quando surge a dificuldade, a gente vira um monstro. A gente se transforma, coloca as garras, mostra as garras da reação agressiva. E Meimei vem na oposição, dizendo: sorrir para a dificuldade. E a dificuldade transformar-se-á em sopor de tua vida. Esta frase dá um congresso. Imagine nós buscarmos exemplos e depoimentos de pensar que a dificuldade se transforma em sopor da própria vida. Imagine quantos desdobramentos não daria esta frase. A começar pela definição da palavra dificuldade. O que podemos extrair da palavra dificuldade? E a palavra socorro? E a palavra vida?
são palavras que desdobram-se amplamente. Sorrir para a nuvem. Ultimamente a gente tem que sorrir para a nuvem mesmo. Né? Vem a nuvem. E ainda mesmo que a nuvem se desfaça em chuva de lágrimas, os teus olhos, o pranto será conforto do céu, a fecundar dos campos do coração. Não te roga, o desesperado, solução do enigma do sofrimento que lhe persegue o destino. Implora-te um sorriso de amor, que renove as forças. A gente acaba não percebendo a extensão do sorriso, mas às vezes um sorriso nosso é capaz de renovar as forças de alguém. E um sorriso se liga sim à felicidade, que renove as forças para que prossiga em seu atormentado caminho. E em verdade, se os famintos e os nus te pedem pão e agasalho, espero de ti, acima de tudo, o sorriso de ternura e compreensão que das acalme as chagas ocultas. Chagas ocultas que podem ser resultado da não paz de consciência, né? Podem ser chagas ocultas que não temos como alcançar até. Por isso que vamos pensando e reconhecendo a nossa condição humana, o quanto nós precisamos uns dos outros, o quanto é importante nos estendermos as mãos. Não condenes as criaturas que se arrogaram aos precipícios da violência e do crime. Oferece-lhes o sorriso generoso da fraternidade que ajuda incessantemente e voltar-se-ão renovadas para o roteiro do bem. E em verdade, se os familiares... Ah, não, isso não foi. Sorri, trabalhando e aprendendo, auxiliando e amando sempre. Lembra-te de que o sorriso é o orvalho da caridade e que em cada manhã, o dia renascente no céu é um sorriso de Deus. Imaginemos a força desta expressão. O dia renascente no céu é o sorriso de Deus. Se voltarmos a lembrar da música que ouvimos do Grupo Luz, nós vamos nos recordar da biografia de Chico Xavier. Uma vida sofrida, órfão, apanhando da mãe adotiva, vivendo a pobreza na infância, e a sua aliada, a sua simplicidade, a sua maneira de ser sem maldade, sem malícia, e ele foi capaz de vencer. Mostra a nossa imperfeição moral. Somos criaturas em construção ainda, estamos lutando com as nossas precariedades morais. Então a deslealdade é um sinal do que ainda nos falta fazer. Não é apenas a deslealdade, né? Na deslealdade inclui-se a desonestidade, inclui-se a falta de amorosidade, porque quem é leal respeita, quem é leal tem o conceito de fidelidade em grande expressão, quem é leal cumpre os deveres impostos pela consciência. Então a deslealdade, assim como a desonestidade, como a violência, são frutos das nossas imperfeições morais, da melhora moral. Principalmente porque temos muitos exemplos. E os conhecimentos profundos que a doutrina espírita nos traz, nos oferece este caminho de reflexão. Então, este reconhecimento leal da nossa fragilidade, mas também o reconhecimento leal das nossas potencialidades, não devem permitir que a gente pare no meio do caminho e se entregue ao desânimo ou se entregue à reclamação. E possamos usar aí a recomendação de meio e meio para usar o sorriso para afastar a dificuldade ou transformando a dificuldade em aprendizado. Por isso quisemos trazer a homenagem ao Chico como exemplo de lealdade, apesar de reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades pessoais. Trouxe para vocês vários jornais, inclusive o nosso Tribuna do Espiritismo, que surgiu lá em Matão, em Araraquara. Inclusive o nosso Divaldo vai estar em Araraquara agora amanhã, né? Lá no CA. E eu gostaria muito que vocês levassem, os que não pegaram ainda, peguem o jornal, porque este esforço, trouxe aqui também o Despertador de São Paulo, trouxe aqui o nosso querido Seara Espírita de São Leopoldo, aliás, Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, cujo site é riquíssimo. Eu gostaria imensamente que vocês levassem. Trouxemos também o nosso Ação Espírita lá de Marília,
são esforços de muitos companheiros que desenvolvem esse trabalho para nos despertar. Também aqui o informativo do Grupo Espírita Os Mensageiros da capital paulista, esse grupo que há décadas imprime essas mensaginhas pequenas aqui, né? Assinadas por e-mail, por Bezerra, por Emmanuel, por Chico. São mensagens psicografadas por Chico, normalmente textos muito compactos. Esse trabalho é feito há décadas, são impressos e distribuídos gratuitamente para todo o Brasil. E aqui na América do Sul, principalmente, para os países de língua espanhola, também impressos em espanhol. Então, esse é um trabalho que nós temos que apoiar. Gostaria, inclusive, de deixar com vocês, peguem um punhadinho cada um, não uma só, para que depois de aproveitar o conteúdo, possamos nos fazer portadores dessas pequenas mensagens. Um texto curto, que nós possamos esquecer em banco, rodoviária, aeroporto, supermercado, farmácia, etc. E alguém poderá encontrar um volante desse pequenininho, uma mensagem que pode mudar o caminho de alguém. A gente não se dá conta, mas uma mensaginha dessa pode redirecionar a mente, pode fazer com que a pessoa pense diferente. No ano passado eu contei aqui o teor da mensagem, o auxílio virá, na minha história pessoal, o efeito que essa mensagem teve dentro de mim. Então eu gostaria que vocês pegassem depois da palestra, para que pudessem se tornar também divulgadores. Gostaria de não levar nada de volta, para que a gente se torne também um divulgador, né? Aproveitar o conteúdo, é claro, e passar adiante.